Vai localizando aí Isaías 53, é o texto da nossa ministração hoje. Isaías 53, livro do profeta Isaías 53, versículo 1 em diante, diz assim: todos acharam? Se alguém não achou, fala, espere por mim. Todo mundo achou. Isaías 53 diz, versículo 1: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Só quem tem motivo de exaltar o nome dele, por isso que nós acabamos de ler, dê a sua melhor salva de palmas a ele a honra, a ele a glória, a ele a majestade, a ele o louvor. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele tomou o castigo que era para mim, ele tomou o meu lugar. Eu quero pensar com você essa noite sobre o seguinte tema: eu mereço, porque Jesus me fez merecedor. Diga para você assim:
eu mereço. Melhora isso, diga eu mereço. E o motivo é, melhora, diga, e o motivo é, Jesus me fez merecedor. Queridos, nós, quando falamos com crentes, e você certamente já ouviu alguém dizer assim: eu não mereço nada, eu sou um pó e cinza. E a pessoa tem razão, dependendo da ótica que ela está usando. Se quando eu falo que eu não mereço nada, eu estou olhando para mim mesmo. Se quando falo que eu não mereço nada, eu estou olhando para quanto eu sou pecador, para o quanto eu erro, para o quanto eu falho, eu estou correto. Agora, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, quando eu olho para a cruz do Calvário, olhando para Ele, olhando para o sacrifício da cruz, e sabendo que o que Jesus fez na cruz, não foi por Ele, mas foi por mim, eu preciso entender que por causa de Jesus, eu mereço tudo. Por causa de Jesus, Emerson, eu mereço o perdão dos meus pecados. Por causa de Jesus, Alain, eu mereço comer e viver o melhor dessa terra. Por causa de Jesus, eu mereço andar com a minha cabeça erguida, certo de que Ele me justificou. Por causa do sacrifício de Jesus, eu mereço ser feliz. Por causa do sacrifício de Jesus, eu mereço ter paz. Por causa do sacrifício de Jesus, eu mereço ter comunhão com Deus. Sabe o porquê? Porque Jesus não morreu em vão. Alguém acredita por acaso que Jesus morreu em vão? Tem alguém que acredita aqui nisso? Quem crê que Jesus morreu por você, levanta a mão e diga eu. Então você merece viver o melhor dessa terra, porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para que você tenha vida. Será que é só eu que vim para a igreja hoje? Tem mais alguém comigo aqui hoje? Queridos, a cruz, ou Jesus veio para a cruz, ou a cruz veio para Jesus? Eu vou te perguntar de novo: Jesus veio para a cruz, ou a cruz veio para Jesus? Jesus veio para... Por quê? Por que Jesus veio para a cruz? Para morrer em meu, e morrendo em meu lugar, Ele me dá o direito de... Quem crê nessa palavra aqui? Eu mereço sim, eu não sei você, mas eu mereço, porque Jesus morreu por mim. Jesus morreu em meu lugar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, versículo 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para te salvar. Deixa eu repetir: Jesus morreu na cruz para te salvar. E porque Ele morreu na cruz, você merece. Amém ou não?
porque Ele morreu na cruz, você merece viver o melhor, porque Ele morreu para isso. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 2. Você pode estar perguntando para mim, pastor, mas por que eu mereço? Eu vou falar com você sobre o porquê merecemos. Vou falar com você como usufruir daquilo que mereço. E vou terminar falando quais são os meus direitos, quais são os méritos que Jesus conquistou na cruz por mim. Preste bem atenção. Quando eu falar que você merece e quando eu falar dos seus méritos, eu estou falando dos méritos que Jesus conquistou para você. E por causa que Jesus conquistou para você, você merece, porque Ele te fez merecedor. Para isso Ele morreu. Amém ou não? Porque muitas pessoas não têm vivido o melhor de Deus nessa terra, porque não sabem os seus direitos. Não é assim, doutor Van? Você tem direitos, deveres e direitos, e existem muitos direitos que passam despercebidos porque você não conhece. Agora, quando você conhece os seus direitos, você começa a usufruir, porque é seu direito. E quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para te dar direitos. Torna a dizer, não é porque você é bom, não é por causa disso, não é por causa da graça de Deus, é por causa do amor de Deus. Deus decidiu te amar de tal forma que Ele conquistou direitos e deu para você. Mas você tem que conhecê-los para poder usufruir deles. Amém ou não? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Porque mereço, pastor? Veja o que diz o texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, com Ele. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quem é que perdoou todos os meus pecados? Quem é que perdoou todos os meus pecados? Veja que está no passado, querido. Ele já perdoou. Amém ou não? Ele já perdoou, Ele já liberou o direito do perdão. Mas se você não conhece que tem esse direito de entrar diante de Deus e pedir perdão dos seus pecados e ser perdoado, você vai continuar sendo um condenado. Amém ou não? Não é assim, doutor Van? O juiz deu o direito para o prisioneiro ser liberado, mas o direito ou a informação não chegou até ele. Ele vai ser liberado? Não. Mas ele tem direito? Sim ou não, queridos? Tem muito crente dentro da igreja não vivendo as promessas de Deus, porque não conhece os direitos que a palavra de Deus dá para mim e para você. Amém, queridos? Eu e você merecemos. Veja o 14. E cancelou a escrita de dívida. Você devia, mas quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou. Diga assim: a minha dívida está paga. Bate no peito e fala: eu não devo nada, está quitado. Que maravilha, né? Tem gente que vai querer não pagar boleto amanhã. O pastor disse que eu não devo nada. Eu já vi o Jander olhando para mim assim e falando: já não vou pagar. Você não deve nada no mundo espiritual, amém ou não? Os boletos se deve e paga, tá? Aleluia, glórias a Deus. Eu não devo nada no mundo espiritual. Por quê? Porque Jesus pagou a minha. De quem é que Jesus pagou a dívida aí? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém comigo? Você pode glorificar Ele, amém ou não? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Por que é que eu mereço, pastor? Primeiro, eu mereço porque eu estou morto com Cristo e vivo em Cristo.
Por que é que eu mereço? Romanos 6:11. Considerem-se mortos para o pecado. Considerem-se mortos para o pecado. Mas olha o que continua dizendo o versículo: mas vivos para, morto para o pecado e vivo para, oh meu Deus do céu, será que tem crente hoje aqui? Morto para o pecado e vivo para Deus. Você vive, você vive, você vive. Era morto, mas hoje vive para Deus. Era morto espiritualmente. Quem está no pecado está morto, mas aquele que deixou o pecado está vivo em Deus. Porque eu mereço, porque eu vivo em Deus. Porque eu mereço, porque Ele me perdoou. Acabamos de ler, Ele pagou a minha dívida. Porque eu mereço, porque Ele pagou a minha dívida. Toda acusação que tinha contra mim, Ele pagou. O texto que lemos em Isaías, no verso 5, diz: Ele foi transpassado por causa do quê? Das nossas transgressões. Ele foi transpassado por causa dos meus pecados. No versículo 8 diz: por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado. Ele apanhou por causa de quem? De mim, de você. Ele apanhou por causa de nós. No versículo 10 diz: a vida dele foi uma oferta por nossa culpa. A vida de Jesus foi a cédula para pagar a minha dívida. Amém ou não? A vida de Jesus foi derramada na cruz do Calvário para que eu não tivesse mais dívida nenhuma. Amém ou não? Versículo 11: Ele sofreu para justificar a muitos. Jesus sofreu para me justificar. No versículo 12: Ele carregou os meus. Veja que tudo está no passado. A sua dívida está paga, a sua transgressão está perdoada, o seu pecado está perdoado. Mas se você não tem a informação, você continua preso no passado, preso no pecado. Eu estou aqui para te dizer hoje: você não deve nada, os seus pecados estão perdoados, porque Jesus morreu para isso, para te dar esse direito de estar limpo. Amém ou não? Quem pode glorificar a Ele por causa disso? Sim, eu mereço por causa da graça dEle e da misericórdia dEle. Sim, eu mereço porque Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 6 e 20, ele diz: vocês foram comprados por alto preço. Viu, Vinícius? Você valeu muito dinheiro para Deus. Viu, Sérgio? Deus pagou um alto preço por causa da sua vida. Viu, o Elcio? Jesus chegou em Deus e falou: quanto que vale a vida do Elcio? Deus deu o preço, e Jesus falou: eu pago. Viu, Alex? Jesus chegou diante de Deus e falou: quanto vale a vida do Alex? Deus falou: é isso, eu pago. Viu, Nando? Jesus chegou diante de Deus e falou: quanto vale a vida do Nando? Deus disse: é isso, deixa que eu pago. Oh, coisa boa! Jesus pagou a sua dívida, irmão, e foi um alto preço. Amém ou não? Em Jesus e por Jesus, todos merecem a salvação, sim ou não? Sim. Mas todos estão salvos? Por quê? Porque não conhece os seus? Jesus já pagou a dívida de todo mundo, Emerson.
Viu, Lucas? Jesus já pagou a dívida de todo mundo. Lucas quase saiu correndo agora. Jesus já pagou a dívida de todo mundo. Mas tem gente preso no pecado, por quê? Porque não conhecem que a dívida deles está paga. Não conhecem os seus direitos. E a quem compete fazê-los conhecer? A quem compete fazê-los conhecer? A irmã Miranéia disse assim, ó, essa é das minhas. A quem compete fazê-los conhecer? Faz igual a irmã Miranéia. A quem compete fazê-los conhecer? Nós. Sai dizendo por aí, a sua dívida está paga, a sua dívida está paga, a sua dívida está paga. Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou. Amém ou não? João 1:12 diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Você tem direitos. Eu vou ler novamente: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bate no peito e fala: eu tenho direitos, porque eu recebi Jesus, eu creio em Jesus, e por isso, diga aí, por isso, eu tenho o direito de ser filho de Deus. Alguém fica feliz por isso? Você é filho, você é filho de Deus. Será que você pode celebrar a Ele? Dizer obrigado, obrigado por pagar a minha dívida. Glória seja dada ao nome dEle. Aleluia. Por que é que tem tantos que não possuem esse direito? Porque não receberam e porque não creram. E diz o profeta Isaías: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? E como serão enviados se não há quem se dispõe a ir? Existe um direito, o direito de salvação para todo ser humano. Mas infelizmente, muitos seres humanos não conhecem esse direito. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6 e versículo 12 de sua primeira epístola, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, a vida eterna é sua. Toma posse. Toma posse, Timóteo. Toma posse da vida eterna, é sua. Direito adquirido, mas que você precisa tomar posse. Amém ou não? Amém ou não? Direito adquirido por causa dos méritos de Jesus. Irmão, tem crente dentro da igreja, você pergunta: você tem certeza da salvação? Aí você olha assim e fala: está duvidando do quê? Entenda, o direito da salvação não é por causa que você é bonito ou feio, bonzinho ou mal. O direito da salvação é porque Ele morreu em seu lugar. E aí Ele me deu o direito, e se Ele me deu o direito, eu preciso tomar posse. Sou um salvo em Cristo Jesus. Amém ou não? Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos um ponto de ônibus de frente da igreja, e aqui passa ônibus que vão para a Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Imagina que... Acabou? Vocês são mais enfermados, hein?
Deixa eu cortando meu barato. Aí vocês estão muito mal informados. Então, como eu estava dizendo, passa o Lapa. Eles que entenderam errado. Passa ou não passa? Passa o ônibus que vai para Lapa, irmãos. Vocês entendem muitas coisas erradas, misericórdia. Passa o ônibus que vai para Lapa. Imagina que a Lapa é o céu. E o ponto, aqui na rua Jurubim 448, é onde você aceitou a Jesus. O ônibus é a condução que conduz ao céu, é a igreja. É a igreja, é a condução que te conduz, que te leva. Jesus garante salvação, mas é pelo corpo dele que somos conduzidos ao céu. É por meio do corpo, e o corpo de Jesus é a igreja. Aí você aceita Jesus. O ônibus está passando. Você aceita Jesus. Olha lá, você está no ponto de ônibus esperando. Aí lá vem a salvação. A salvação está indo para o céu. Aí você entra no ônibus. Você está salvo? Sim ou não? Sim. Mas além de estar salvo, você está sendo salvo, porque você ainda não chegou no destino final. Agora o ônibus faz parada na turística do Jaraguá. Para você continuar salvo, o que é que você precisa fazer? Permanecer no ônibus, porque se você descer do ônibus está salvo, ferrou, né? Então veja, Jesus deu o direito de salvação. Eu sou um salvo? Sim, mas eu não posso descer do ônibus, porque uma vez salvo, salvo sempre? Não, para eu permanecer salvo eu preciso permanecer no ônibus. Se eu permanecer no ônibus, eu vou chegar na onde? No céu, porque o ônibus está indo para o céu. E você tem direito próprio? Não. Você está no ônibus, você está salvo, porque Jesus pagou a sua passagem. Eu posso entrar no ônibus pela graça de Jesus e pela bondade de Jesus. Eu não devo nada, a passagem está paga. Eu estou indo para o céu e eu tenho direito de salvação. Amém ou não? Amém. Muito bem. Como então, pastor, usufruir dos meus direitos? Deixa eu correr. Nós acabamos de ler o texto de João 1:12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como usufruir dos meus direitos? Primeiro, você precisa conhecer os seus direitos. É ou não é, Van? Você trabalha em uma empresa e não sabe que tem direito do 13º. Chega no final do ano, o patrão não paga o 13º. Onde é que está o problema aí? Em você, por não conhecer os seus direitos. A Bíblia diz: e conhecerão a verdade. Você tem que conhecer os seus direitos. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Por que é que você não vive mais das promessas de Deus? Porque você é um leigo acerca das promessas. Você quer usufruir mais das promessas? Conheça mais os seus direitos. E se é direito seu, pedir os seus direitos está errado? Ô Van, quando você vai diante do juiz defender uma causa, pedindo os direitos, você está fazendo alguma coisa errada? Não. Qual que é a resposta do juiz para você? Direito de petição. E você entra com a petição e o que acontece? Ganha a causa. Por quê? Porque é direito dele. Entendeu? Sim ou não? Você tem direitos. E quando você fala com Deus,
pela graça de Jesus, você pode falar com Deus assim: Pai, a tua palavra me deu esse direito, e eu estou pedindo o cumprimento da tua palavra. Cumpra-se os seus direitos, ou que o Senhor conquistou de direitos para mim. Ele conquistou, meu irmão, para mim e para você usufruir. Amém ou não? Segundo, como usufruir dos meus direitos? O que eu preciso fazer? Eu preciso receber Jesus, eu preciso crer nele, eu preciso confessá-lo, e eu preciso crer que tudo que ele fez foi por mim. Então eu preciso conhecer, eu preciso receber Jesus. Terceiro, eu preciso crer que o que Jesus conquistou foi por mim. Quarto, eu preciso tomar posse, porque é um direito conquistado por Jesus. Mas se eu não tomo posse da salvação em Jesus, eu estou perdendo os meus direitos. Então, ser salvo, e dentro de tantos outros direitos, não é porque eu e você somos bons, é porque Jesus conquistou esses direitos por nós. Amém ou não? Agora, o terceiro e último ponto que eu quero falar com você: quais são os meus direitos em Cristo Jesus? Queridos, existe uma infinidade deles na Bíblia Sagrada. Eu vou citar alguns, e eu espero que você saia daqui hoje tomando posse do que a palavra de Deus te dá direito em Cristo Jesus. Primeiro direito, e nós já lemos, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Você era criatura, mas por causa de Jesus e do sacrifício de Jesus, em Jesus, e reconhecendo Ele como Senhor, você tem direito de se tornar filho de Deus. Se sou filho de Deus, o segundo direito, eu tenho o direito de dizer, porque sou irmão mais novo de Jesus. Aí quando o diabo vem mexer comigo, eu falo: rapaz, se eu chamar meu irmão. É assim ou não é que o caçula fala? Espera aí que eu vou aqui chamar meu irmão. Por que é que o crente chama tanto Jesus, hein? Por que será? Entendeu? Amém ou não? Você é irmão mais novo e ele é irmão mais velho. Hebreus 2:11 diz: Jesus purifica as pessoas os seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Você não entendeu, não? Vou falar para esse pessoal aqui, parece que estão mais animados. Jesus não se envergonha de falar que você é irmão dele. Deixa eu ver agora vocês. Jesus não se envergonha de falar que você é irmão dele. A pergunta é: você se envergonha de falar que Jesus é seu irmão? Você se envergonha de falar: Jesus é meu? Jesus é meu irmão, rapaz. Não mexe comigo não. Você não sabe com quem você está mexendo, moço. Porque Jesus é meu irmão, e isso é direito. Ora, se sou filho, se Jesus é meu irmão, eu tenho direito à mesma herança. Isso é direito, queridos, está na Bíblia. Capítulo 8 de Romanos 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória.
Alguém aqui já sofreu por causa de Jesus? Graças a Deus, ninguém sofre por causa de Jesus aqui. Alguém aqui já sofreu por causa de Jesus? Ninguém. Oh, meu Pai amado. Deixa eu falar de novo para ver se vocês entendem. Alguém já sofreu por causa de Jesus aqui? Já, né? A Bíblia diz que aqueles que sofreram com Ele vão participar da glória dEle. Amém ou não? Eu não sei você, mas eu oro diariamente. Eu quero viver, eu não quero apenas ouvir e saber sobre, eu quero participar, eu quero estar no meio da sua glória manifesta. Por quê? Porque é direito meu. No Éden, o homem foi feito para o jardim, ou o jardim foi feito para o homem? Deixa eu perguntar de novo. No Éden, o homem foi feito para o jardim, ou o jardim foi feito para o homem? O jardim foi feito para o homem. Então, o texto diz que o homem tem direito de domínio sobre o jardim. É direito, está na Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis 1, 28 e 29, Deus fez o jardim para o homem e deu direito para o homem de dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres, sobre os vegetais, sobre todas as plantas. Deus só não deu o direito de você dominar sobre outro homem. Entendeu? Deus deu direito para o homem de dominar sobre toda a criação, menos sobre outro homem. Porque quem é o dominador sobre os homens? Amém ou não? Então você tem direito de domínio sobre a criação. Você tem o direito de vida plena e de gerar a vida. Quando Deus criou o homem, Deus diz assim: multipliquem e povoem a terra. Qual que é o direito que Deus está dando? O direito de gerar a vida. Deus transmitiu para o homem o poder da criação. De que forma, pastor? Une homem e mulher, e essa união gera uma vida. Se unir homem com homem, dá o quê? Dá dois homens, dá lobisomem. Se unir mulher com mulher, dá o quê? É o que dá? Jacaré. Essa eu não sabia. Vocês são muito maldosos. Se você une homem com homem, não dá nada, dá pecado. Se você une mulher com mulher, não dá nada, dá pecado. Agora, se você une homem com mulher, dá o quê? Vida. Deus deu ao homem o direito da criação, debaixo de uma lei. Homem e mulher gera vida. Quebra essa lei, tem alguma produtividade? Só a produtividade do pecado. Além disso, nada mais. Deus deu o direito da vida, e não é qualquer vida. João 10:10. O diabo veio para matar. Agora continua. Graças a Deus, esses crentes estão afiados na Bíblia, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Mas eu vim para que tenham vida. Mas eu vim para que tenham vida. É direito seu ter vida. Eu vou repetir de novo. É direito seu ter vida. Você pode celebrar a Ele por causa disso? É direito, é direito, é direito seu viver vida plena. O texto em que lemos em Isaías 53:5, ele diz: por suas feridas fomos curados,
por suas feridas fomos passados. Diga assim: eu sou curado. Jesus conquistou esse direito para mim. Amém ou não? O próximo direito, o direito de ter comunhão plena com Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, desde a criação, Deus te fez para ter comunhão com Ele. Você foi feita dele, por Ele e para Ele. Você foi feito dele, por Ele e para Ele. Você foi feito dele, por Ele e para Ele. Você foi feito dele, por Ele e para Ele. Você tem direito de ter comunhão com Ele. É direito conquistado e adquirido na cruz do Calvário. Você pode aplaudir a Ele por isso? Eclesiastes 1:16 diz: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se você está com baixa autoestima hoje, você vai chegar hoje lá diante do espelho. Deus faz alguma coisa mal feita, irmãos? Deixa eu perguntar. Essa é para derrubar de nocaute o diabo. É dar no queixo. Deus faz alguma coisa mal feita? Chega diante do espelho e fala: você. Ai, se eu te pego. Porque você foi feito dele, por Ele e para Ele. Você foi feito dele, por Ele e para Ele. Ele não faz nada meia boca. Você é o melhor de Deus sobre essa terra. Para de acreditar nessa mentira, que você não presta, que ninguém te gosta, que ninguém te ama. Para! Foi Ele que te fez. Você veio dele. Você está aqui por causa dele. E você vive para Ele. Amém ou não? Eu até me perdi onde eu estou aqui. Você tem direito de comunhão plena. Hebreus 10, 19 e 20 diz: e pelo sangue de Jesus temos o direito de entrar. Temos o quê? Os diáconos, por favor, podem vindo já, fazendo aqui a preparação. Eu vou ler novamente. E se você quiser, abre a sua Bíblia e grife esse negócio aqui. Que quando o diabo começar a te acusar